Olá, graça e paz. Este é o programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Eu sou Miguel Ângelo, o bispo, o apóstolo deste ministério. Bem-vindos a mais uma oportunidade de ouvirmos o Espírito de Deus falar. Eu sei que há muita gente que diariamente vive adoecido, incapacitado, limitado e dominado por forças espirituais que adoeceram. E temos falado aqui neste programa que a força espiritual que mais limita o ser humano, que mais adoece o ser humano, é o medo. E eu sei que há muitas pessoas dominadas pelo espírito de medo, ou seja, pessoas que adoeceram porque estão dominadas, estão aprisionadas pelo espírito do medo. Eu sei que isso não pode ser tratado como filosofia simples e barata, que quando uma pessoa chega ao ponto de adoecer por esse espírito limitador, já houve uma jornada muito grande de sofrimento. Então eu tenho mostrado aqui que o cérebro humano não foi feito para funcionar na base do medo, da dúvida e da descrença. Quando o medo, a dúvida e a descrença dominam a vida da pessoa, ela adoece. Adoece. Por isso é que o apóstolo São Paulo disse que a dúvida vem do maligno. Então é verdade que se a pessoa está dominada pela dúvida, pelo medo, pela descrença, ela está dominada pelo maligno. A dúvida é do maligno. A fé é de Jesus Cristo. Então nós precisamos de entender que existe um espírito de morte e um espírito de vida. João vai um pouco mais além. Ele diz na sua primeira epístola, no capítulo 4, nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quer dizer que existe um espírito de vida da verdade e um espírito do erro, da mentira e da morte. Quando alguém tem Jesus, esse espírito do erro, espírito da morte, é tirado da vida e o espírito da vida, o espírito da verdade, passa a dominar a vida da pessoa. Então, quando Jesus é Senhor, quando a pessoa reconhece o senhorio de Jesus Cristo, ela sai do espírito do medo para o exercício do espírito da fé. Então aí é que há vida vitoriosa. Não há vida na verdadeira acessão da palavra se Jesus Cristo não for o Senhor, se o espírito da verdade e da vida não dominarem a pessoa. Quantas pessoas a esta hora aí sentadas, limitadas, incapacitadas, o ser humano que é dominado pelo medo, pela dúvida, pela descrença, posso lhe garantir uma coisa, tem o cérebro destruído. Aí vem uma série de doenças, porque o medo é como um sentimento que vai sendo deletério, que vai permitindo substâncias deletérias como o cortisol, o estresse no sangue, e às tantas a pessoa fica até com traumas psicológicos. Traumas psicológicos. Nós estamos vendo uma notícia de uma pessoa lá no Canadá que era tão traumatizado que pegou uma van e matou um monte de gente, e quando questionaram a pessoa, ele disse, não, é porque eu não sou bem aceito na vida, nas relações com o sexo feminino. Então, você veja o aprisionamento desta pessoa. A prisão
da sua mente, uma mente totalmente destruída, aprisionada. E eu sei que a pessoa que chega a um tipo de situação dessa, que ela já ouviu muito o inimigo. Quem não ouve Deus, ouve o inimigo. Pastor, mas eu quero então reverter esse domínio do medo na minha vida. Você sabe que há pessoas que não entram num avião, apesar de serem estatísticas, o meio de transporte mais seguro do mundo, há pessoas que não conseguem entrar num avião, não conseguem viajar, não conseguem tirar a carteira de habilitação, não conseguem nem amar, nem ser amadas, porque estão dominadas pelo medo. Ouça, medo é resultado do pecado, medo é o resultado de se ouvir o inimigo. Você tem ouvido muito o inimigo, é por isso que você está aí na pior. Incapacitado, adoecido, limitado, apocado, diminuído, até envergonhado. Seus filhos querem ver um pai corajoso, uma mãe determinada, ousada, e você está aprisionado por esse espírito de adoeceu. Pastor, mas então como é que se reverte isto? Se reverte quando se ouve a palavra de Cristo. Só Jesus Cristo pode, através da palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Veja, o apóstolo Paulo disse em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, a fé vem pela pregação e a pregação vem pela palavra de Cristo. Quer dizer que quando eu começo a ouvir a palavra de Cristo, há um espírito de autoridade, há um dom maravilhoso chamado dom da fé, que começa a permear a vida, a mente, as emoções, os sentimentos, o coração, vai criando tecidos fortes, emocionais, vai gerando atitudes corajosas. A pessoa vai se apercebendo que realmente ela está ouvindo a palavra, está ouvindo Cristo. E consegue reverter o medo pelo exercício da fé. Por isso é que João, na sua epístola, no capítulo 4, ele disse, tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quer dizer que a fé vence o mundo. A fé vence o mundo. A fé faz a pessoa se tornar uma bênção nesta terra. A fé faz a pessoa se tornar vitoriosa. Então, ouça uma coisa, não há sucesso na vida, não existe sucesso se não houver caridade, se não houver doação, se não houver amor. A pessoa, às vezes, pensa que é bem-sucedida, mas se ela não tem um coração que se doa, que é caridoso, ela é, na realidade, uma pessoa fracassada. E quando chega esta situação do fracasso, ela é dominada pelo medo. Eu já ouvi histórias tremendas de pessoas que tinham milhões e que viviam aprisionadas dentro de casa, porque elas tinham sucesso financeiro, mas elas não eram caridosas, elas não se davam, elas não davam nada a ninguém. E, em consequência, o homem colhe o que semeia, a colheita sempre era de fracasso. Pastor, o que tem a ver uma coisa com outra? Claro, estou lhe mostrando, a fé torna a pessoa vencedora, o medo torna a pessoa fracassada. Você tem tido medo de amar, você tem vida financeira positiva, forte, mas você não tem sido caridoso. Você não tem dado nada da sua vida. Você sabe que há pessoas que só querem receber, não querem dar. Jesus disse que é melhor dar do que receber. Só recebe coisas boas quem semeia coisas boas. Então,
Se você é um grande empresário, seja uma pessoa caridosa. Se você é um pequeno cidadão, seja caridoso. Dê um pouco da sua vida. Você sabe que no mundo evangélico, na sociedade cristã, nós falamos, por exemplo, do dízimo, da oferta. O dízimo e a oferta são o resultado do sucesso que Deus dá, porque Ele dá a primeira semente para aquele que semeia, e depois a pessoa tem um coração generoso, um coração caridoso, e ela vê na realidade o mover de Deus na sua vida, e não conhece esta palavra fracasso. Eu às vezes penso assim, gente, o Brasil tem tanta gente multimilionária que nunca doou, nunca foi caridoso, não fez uma escola, não fez um hospital, não fez nada pela sua nação. Aqui ganharam o seu dinheiro, aqui fortunas foram feitas, né? Anda de jato pelo mundo todo e são incapazes de plantar uma árvore. Não são pessoas caridosas. Eu conheço histórias de pessoas multimilionárias que são extremamente caridosos. São pessoas vitoriosas. O medo não as domina. Elas não ouvem a voz do inimigo. Elas não são dominadas no seu cérebro por sentimentos negativos. Então não há fracasso na vida delas. Sucesso sem caridade é fracasso. E onde há fracasso, há toda a espécie de coisa ruim, inclusive o medo, tão dominante, tão destruidor quanto é ele. Então, eu aprendi com Deus a ser caridoso. Por isso eu não tenho medo do meu futuro. Sempre fui um semeador. A palavra fracasso nunca foi parte da minha vida. Mesmo quando, eventualmente, eu passo, ou passei, ou passarei, só Deus sabe, por situações adversas, nunca eu conheci a palavra fracasso. Você sabe por quê? Porque a fé não tem espaço para o medo. A fé não tem espaço para o pecado. A fé não tem espaço para o fracasso. Porque eu ouço o que a palavra de Deus diz. Então, quem sabe, você hoje quer se tornar uma pessoa realmente vencedora da fé. Sucesso sem caridade é fracasso. O próprio Deus entendeu isto. Jesus Cristo entendeu isso. Ele deu a sua própria vida. No livro de João 3,16 diz isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu. Deus foi generoso. Ele deu a sua vida por nós que ainda éramos pecadores. Então, sucesso sem doação, sucesso sem caridade é um grande fracasso. Então, existe muita gente andando aí de jato de um lado para o outro do mundo, vai jantar em Paris, vai comer em Londres, vai beber não sei onde, em Los Angeles, que são pessoas extremamente fracassadas, porque nunca doaram um pouco do seu coração, ou um pouco do seu dinheiro, ou um pouco da sua vida. Todas as pessoas que procuraram Jesus não foram relegadas a segundo plano, foram atendidas, porque Jesus era caridoso, Jesus amava, Jesus nos ama. E você precisa de amar, você precisa de não permitir mais que sentimentos como o medo, como a insegurança, como a dúvida, te dominem. Pense nisto, por favor. Quais são as coisas mais importantes para a sua vida? Em primeiro lugar, a felicidade. Sabe, estar feliz na vida, ser feliz, é uma coisa muito importante. Grande maioria das pessoas vive muito infeliz, vive dominado pelo medo, vive adoecido. São aí os grandes laboratórios de médicos, de remédios que
A pessoa tem remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ajudar, remédio para alegrar, remédio... Há pessoas dominadas. Então, a felicidade é um estado de vida de alguém que diz, olha, eu tenho Deus no meu coração, eu sou uma pessoa caridosa. Eu dou a minha vida, Jesus deu a sua vida. A Bíblia é cheia de atitudes de pessoas que deram a sua vida. Foram caridosos, ajudaram o próximo. Eram pessoas felizes. E eu sei que há muita gente, pode até sorrir, mas se sentem extremamente infelizes, porque a felicidade é o alvo número 1 do ser humano. Em segundo lugar, a saúde. Saúde é muito importante porque, amado, que adianta a pessoa ter muito e não ter saúde? Então, felicidade e saúde são o resultado de quê? Do Espírito da verdade e da vida de Jesus Cristo. Não há felicidade, não há saúde se Deus não for primazia na sua vida. Se Ele não for o Senhor absoluto da sua vida. Se Ele não for a razão da sua vida. Eu um dia fui chamado à casa de um grande empresário e ele me recebeu em casa muito frustrado, tinha passado por um drama familiar muito grande e ele disse, apóstolo, eu pedi que o senhor viesse à minha casa, fizesse o favor de vir à minha casa, porque ou Deus me dá uma solução desta situação que eu estou vivendo, ou eu vou acabar por me suicidar. O medo, a dúvida, a insegurança dominavam de tal monta a vida da pessoa que ele tinha muito dinheiro, mas não tinha nem saúde emocional, nem felicidade. Porque nunca na vida ele tinha dado nada a ninguém. Nunca na vida ele tinha se doado, sequer se doara para a sua esposa e para os seus filhos. Estava na busca do vil metal, da conquista, e teve muito aí. O apartamento dele, com mais de 1000 metros quadrados, era uma coisa impressionante, parecia coisa de cinema. Mas lá estava este homem, numa cadeira, dizendo, ou Deus resolve o meu caso, ou eu vou tirar a minha vida. Então, vamos pensar agora. O Espírito da vida em Cristo, o Espírito da verdade, nos tira do espírito da morte e do erro. A mente do homem, o cérebro não foi feito para funcionar com o medo ou a dúvida. Não foi feito para funcionar desta forma. Por isso Paulo disse que nós temos a mente de Cristo. Ou seja, Deus tira aquela mente negativa e põe uma mente positiva, uma mente vencedora, uma mente ousada, uma mente intrépida, uma mente que não se curva, uma mente que não aceita o espírito do medo, amado. Eu já disse aqui várias vezes em programas, eu também como bispo, como apóstolo de uma igreja, quantas vezes, amado, eu recebo dardos que se eu permitisse, se eu não usasse a minha fé, eu seria dominado pelo medo. Pois eu tenho responsabilidades muito grandes em todos os aspectos. E mês a mês, dia a dia, culto a culto, o Senhor diz, Miguel, eu tenho controle sobre a sua vida. Você não se chamou para este ministério, eu lhe chamei para este ministério. E você sabe que a atitude mais importante da vida em relação ao chamado de Deus é a humildade. Porque há pessoas que quando se descobrem em alguma posição, seja ela social ou espiritual, dada por Deus, a pessoa se torna arrogante. Em outras palavras, o sábio Salomão diz que a pessoa se torna soberba. E o soberbo, a soberba, precede a ruína e a queda. Então nós precisamos ser humildes diante de Deus, reconhecer a nossa limitação da nossa carne que é pó,
da dependência absoluta de Deus e usar a fé como resultado do conhecimento da palavra. Então, eu venho lhe dizer a você que estava aí triste, chorando, você que estava já pensando coisas do arco da velha, aí com um bico de trabalho violento, uma carga de trabalho violento, para tentar sair dessa areia movediça, eu venho lhe deixar um convite. Venha estar na Igreja Cristo Vive. Hoje é terça-feira, 10 da manhã, temos escola bíblica na igreja com o Bispo Daniel. E amanhã à noite nós vamos ter um grandioso encontro de fé no nosso ministério. Nós precisamos de orar, precisamos de chamar à existência coisas que não existem. Precisamos de entender e de ouvir a fé na palavra e a palavra da fé. Porque quando você começa a fazer o exercício da fé, você reverte toda e qualquer situação. Você tem a capacidade até de dizer àquele monte, arrede-se. E a Bíblia diz, não duvidar no coração, o monte se arreda. Você foi chamado por Deus para vencer. Seu cérebro não funciona com medo e dúvida. Seu cérebro funciona e tem felicidade e saúde e até vida financeira próspera. Um cérebro da fé, ativado pela palavra da fé. Isto é maravilhoso. Essa é a minha vida. Essa é a vida do cristão. Esta é a vida legítima que Deus tem para todos nós. Amém? Muito bem. Então eu quero renovar o meu convite. Venha conhecer a Igreja Cristo Vive. Traga a sua luta, traga o seu problema, traga a sua angústia, traga o seu medo e venha estar no culto de amanhã à noite. O culto é apostólico, é profético. Nós vamos ouvir a palavra sobre a visão de Deus, nós vamos orar pelas pessoas, nós vamos impor as mãos, nós vamos entrar em espírito de concordância, amado, porque reverter medo, angústia, dúvida, doença, espíritos que destroem a vida, só com a oração da fé. Não vá na conversa das cartas da cartomante, do tarô, da cigana, perdão, dos búzios. Isto é uma medida de aprisionamento do maligno. É Jesus Cristo, Jesus e a sua palavra, que reverterão esse drama que você está, seja ele físico, emocional, financeiro, familiar, profissional. Amanhã à noite, tão certo como Jesus vive, amado, tão certo como Ele vive, nós vamos ver a glória de Deus na sua vida. Eu aguardo por você. Nosso telefone é 30 17 90 90. O endereço da nossa catedral é Rua Maricá 320, no bairro do Campinho, na zona oeste do Rio de Janeiro. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP. Aqui há uma ilha de segurança. Aqui é um lugar onde sonhos são realizados. Aqui é um lugar de fé da palavra. Nós acreditamos numa revelação que o Senhor deu a Paulo quando o levou ao terceiro céu. Ele deu a palavra predestinada de sabedoria para o povo de origem gentílica. A Bíblia chama isto de o evangelho da incircuncisão. O evangelho da incircuncisão. Não há nada de judaizante, não há nada de judaísmo aonde Cristo é Senhor. Judaísmo e judaizante é para os judeus, palavra da graça de Deus é para os de origem gentílica. Venha estar conosco. 30 17 90 90 é o nosso telefone, entre em contato conosco. Nós temos bispas que vão lhe ajudar em oração. Você terá amigos neste ministério. Esse é um ministério de bem-estar de vida. A Igreja Cristo Vive foi gerada no coração de Deus, se manifestou na cruz do Calvário e se materializou há quase 30 anos atrás. E aqui, milhares de pessoas têm encontrado a razão de viver. Têm encontrado, porque foram encontrados por Jesus. Amém? Muito bem. Vamos terminando o nosso programa. Eu quero agradecer a Deus pela vida do povo do nosso ministério, que dá o seu suporte.
a esta programação. Quero agradecer a minha equipe de televisão. E eu queria agradecer a você que hoje abrirá o seu coração para, através de uma contribuição mensal, permitir que a nossa programação continue no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. R$1 por dia, R$1 por dia, fará uma diferença muito grande na vida da igreja e na vida de milhares de pessoas que serão tocadas pela palavra. Amém? Estamos nos despedindo. A minha gratidão eterna. E não se esqueça, ouvir a palavra da fé reverte qualquer situação negativa. Sucesso sem caridade é fracasso. Vida em amor é vitoriosa. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, em meu nome, da minha amada esposa Bispo Roxana, todo o governo da nossa igreja, nós dizemos graça e paz. Hoje vai ser um dia surpreendente. Prepare-se, os céus estão abertos sobre a sua vida. Graça e paz.